Atualmente eu moro nos Estados Unidos e eu saí do Brasil em 2004. Desde lá para cá eu já tinha feito 93 viagens missionárias. Inclusive esse ano eu tenho mais 6 viagens diante de mim. Quando terminar esse ano, se Deus permitir, vai ser 99 viagens missionárias desde que me aposentei. Agora, eu passei aqui no Brasil 32 anos, 71, até 2004. Agora, eu passei a primeira parte da minha vida no Amazonas com a missão Novas Tribos do Brasil, onde eu havia sido usado por Deus para estabelecer um trabalho entre os índios Yanomamis na fronteira de Venezuela. Quando nós entramos lá, não tinha nenhuma pessoa convertida, e todo índio andava nu, não tinha roupa nenhuma. Era um choque bem grande para a nossa vida. Porém, depois de 39 anos, hoje nós temos 40 pessoas convertidas no Alto Rio Maradi, entre os Yanomamis, com também o pastor Yanomami. Então isso anima meu coração bastante. E depois do meu tempo lá, eu fui para o Instituto Bíblico Peniel, sul de Minas, em Jacutinga, onde eu fui professor durante 10 anos no Instituto Bíblico, preparando obreiros para a obra indígena. Daí eu fui para Campinas. Em Campinas, eu fundei uma igreja em Campinas durante 10 anos, Campinas, São Paulo. Depois daquele tempo, eu fui para São Paulo, onde eu fundei uma associação, chama-se Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos aqui no Brasil. Então, por esse motivo, sempre estou viajando para cá em outros países, mas principalmente Brasil e Portugal, devido à língua sendo igual à língua portuguesa. Então, nosso dia de hoje, primeira coisa, eu quero falar para as mães. Feliz Dia das Mães aqui. Eu estou longe da minha esposa. Normalmente eu não viajo no Dia das Mães. Mas o que aconteceu? Eu fiz um erro. Quando eu combinei estar aqui nessa semana, eu havia esquecido que domingo, dia 12, é Dia das Mães. Só descobri isso aí há 2 semanas passadas. Então não tinha como mudar. Mas a minha esposa, ela é uma pessoa maravilhosa, e ela compreendeu muito bem o erro meu. Inclusive, já dá para ela hoje, Feliz Dia das Mães. E também para todas as minhas noras, as minhas filhas, eu já havia dado para todas elas, Feliz Dia das Mães. Agora, eu quero colocar também algo aqui. Se eu estivesse hoje, sendo uma criança, um filho de uma mãe, eu teria dito o seguinte: mãe, todas as flores do mundo não seriam suficientes para expressar o quanto eu te amo. Feliz Dia das Mães. Agora, eu estranhei um pouquinho quando o pastor Douglas me convidou, porque havia preparado justamente uma mensagem para as mães. Mas ele, por sua vez, queria que eu falasse mais sobre aconselhamento bíblico. Mas, ao mesmo tempo, eu achava que eu, pelo menos, devo falar alguma coisa para as mães. E, para entender bem, houve uma mulher que não desiste de ensinar o seu filho. São 2 mulheres, Lodi e Eunice. E aplicavam aconselhamento bíblico no seu neto e seu filho Timóteo. Agora, quando eu falo aconselhamento bíblico, eu quero que você esteja realmente prestando atenção como as 2 haviam utilizado a palavra de Deus para instruir seu filho de tal maneira que um dia ele se tornou grande pastor evangelista. Agora veja 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, que fala o seguinte: recorda-me da sua fé fingida. Agora notem que ele fala o seguinte: ele fala a respeito que primeiro habitou em sua avó, Lloyd. Então, Lloyd era uma pessoa convertida. Ela tinha conhecimento de Deus. Ela andava com Deus. E, além disso,
ela evangelizava a sua filha Eunice. Então veja que primeiro habitou em sua avó e em sua mãe Eunice. Mas o que é importante, veja, e eu estou convencido, diz Paulo, de que também habita em você, devido de duas mães voltadas para a palavra de Deus, utilizando a palavra de Deus como instrumento de aconselhamento bíblico, onde as duas haviam tido justamente na vida dele o quê? O uso da palavra de Deus para conduzir seu filho, seu neto para Cristo. Ainda a Bíblia fala o seguinte: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção. Agora, permaneça. Mas outra palavra importante aqui, aquilo que foi aprendido. As coisas que aprendeu, das quais tem convicção. Notem, pois você sabe de quem o aprendeu. Esse quem foi Eunice e a sua avó Lloyd. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Agora note que a mãe foi fiel, a avó foi fiel para evangelizar, instruir seu neto, seu filho, de acordo com a palavra de Deus, utilizando aconselhamento bíblico. Agora, o resultado, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé. Agora, isso é interessante porque logo depois Paulo começa a orientar Timóteo nessa carta, dizendo o seguinte: ele fala que toda escritura é inspirada por Deus e útil. Agora, essa palavra útil significa que eu devo fazer uso da palavra. Agora, a minha pergunta para nós hoje: será que nós estamos fazendo uso da palavra diariamente em nossa vida? Será que você é uma pessoa que você começa o seu dia não somente com leitura bíblica, mas você está utilizando a palavra na sua vida diária, utilizando ela para que haja resultados? Ou seja, toda a escritura inspirada por Deus é útil, ou seja, nós devemos fazer uso da palavra. Uso para o quê? Para o ensino. A minha pergunta hoje: quem você está ensinando? Quem ensinou você? Como você tem utilizado a palavra de Deus na sua vida particular? Como você tem aplicado essa palavra na sua vida? E você percebe que a palavra de Deus é útil não somente para o ensino, mas há momentos que nós necessitamos o que? Repreensão. Agora, repreensão significa que alguém chama a sua atenção, que você não está seguindo justamente o que foi ensinado. Eu creio que Eunice, quando ela estava ensinando seu filho Timóteo, houve momentos que ele não obedeceu. Então, ela tinha que fazer uso da palavra de Deus para repreender o comportamento dele. E dia a dia, nós necessitamos não somente ensinamento da palavra de Deus, mas você precisa, tanto como eu, alguém chama a sua atenção que você não está seguindo justamente o que foi ensinado. Então, a minha pergunta para você hoje: todo dia você está seguindo o que você foi ensinado da palavra? Agora eu já sei a resposta, porque eu sei que você é pecador, como eu sou pecador. Mas há momentos que você não segue o que está sendo ensinado pela palavra, e Deus chama a sua atenção através de uma repreensão. Agora, essa repreensão precisa mais alguma coisa, ou seja, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a correção. Então a pessoa precisa ser corrigida. Não somente que ela tem que ser ensinada, não somente que ela tem que ter uma repreensão de vez em quando ela não está seguindo o que foi ensinado, mas ela precisa ser corrigida. Agora, o que facilita então para a educação na justiça, para que essa pessoa se torne o quê? A fim de que o homem de Deus
seja perfeito, maduro para toda boa obra, ou seja, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a minha pergunta hoje, você está seguindo justamente esse ensinamento enquanto você está ensinando seus filhos? Você está seguindo esse ensinamento quanto à sua própria vida? Porque a primeira coisa, você tem que ser exemplar daquilo que você fala. E quando você está ensinando o filho, você precisa ser exemplar daquilo que você está ensinando. Ao meu ver, justamente, Lodi e Eunice estavam realmente sendo o quê? Exemplos do ensino que passaram para Timóteo, que enfim Timóteo se tornou o quê? Ele se tornou grande pregador da palavra de Deus. Agora, eu falei para você que quando estava em São Paulo, em 99, eu fundei a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Durante essas 93 viagens que eu tenho feito pelo mundo, eu forneço treinamento em aconselhamento bíblico. Mas a maioria dos crentes não tem ideia nenhuma o que significa aconselhamento bíblico. Então, hoje eu quero abordar esse assunto, não somente para as mães, mas para todos. Porque tudo que nós estamos abordando hoje tem algo a ver em nossa vida particular. Agora, notem comigo que a associação não somente fornece treinamento, mas certificação de conselheiros bíblicos. Pessoas treinadas como fazer uso da palavra de Deus para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar, treinar para que o homem de Deus seja perfeito, maduro, habilitado para toda boa obra. Agora, talvez você fique pensando, mas por que ele colocou isso aqui? Isto é a nossa Bíblia. Eu percebo que a maioria dos crentes, tanto aqui como nos Estados Unidos, não sabem como manejar bem a palavra de Deus. Elas carregam a Bíblia para a igreja, mas muitas vezes durante a semana a Bíblia fica parada numa prateleira na sua casa. E se você é uma pessoa que deixa a sua Bíblia parada numa prateleira na sua casa, eu tenho uma palavra para vocês. Sabe o que é? Uma vergonha. É uma vergonha que o crente não faz uso da palavra de Deus diariamente. Agora, por isso eu chamo a sua atenção. Isto é a nossa Bíblia. Agora, isso também se chama nosso manual. Agora, o que acontece é que às vezes a pessoa pensa na Bíblia para utilizar na igreja. Mas eu digo que a Bíblia é um manual para a nossa vida. Esse manual fornece para nós manutenção da nossa vida. Agora, eu vou colocar algo bem simples para você entender melhor. Aqui tem uma foto do meu carro. Esse carro chama-se Ford Edge. Então, esse carro tem um manual. Mas você percebe que esse manual não é correto aqui. Esse manual para o Chevrolet, para o GM. Isso não combina com o meu carro. Eu preciso justamente manual de Ford para o meu carro. Mas por que será? Porque o Chevrolet tem 4 rodas, o Chevrolet tem volante, o Chevrolet tem quase tudo que o Ford tem, não tem? Só que o manual de Ford fornece instrução como fazer manutenção naquele carro. Agora, o que acontece com o brasileiro muitas vezes, ele tem manual na porta-luva. Agora, minha pergunta para você, que é motorista hoje, quantas vezes no mês passado você olhou no manual? Você já tem resposta, né? A maioria de vocês não tem visto nada no manual do seu carro. Agora, o dia que o carro deixa você em mão, você reclama, não reclama? Mas que coisa, carro quebrou. Mas normalmente o carro quebra porque você não faz manutenção. Quem que faz manutenção, raramente o carro deixa você em mão, devido ao fato que você está fazendo manutenção diária. Agora, se nós devemos fazer isso com carro, agora veja bem, manual de Ford,
devido que o carro foi fabricado pelo Ford. Então, combina. Agora, notem uma coisa interessante aqui. Nós temos um livro que se chama Livro de Psicologia. Quando se fala psicologia, está falando sobre o manual do homem. Então, a psicologia, na verdade, é que o homem havia se colocado para ele entender como ele é. E também ele coloca para ele mesmo qual é o meu problema. E ele coloca para ele mesmo qual é o meu problema. Agora, percebem, tudo é a perspectiva humana. O homem tem perspectiva da sua vida, perspectiva do seu problema e perspectiva da solução. Só que não vale tanto como a Bíblia. Porque a Bíblia é nosso manual. Agora, por que eu digo nosso manual? Quem criou o homem? Deus. Quem sabe mais sobre o problema do homem? Deus. Quem tem solução para o homem? Deus. Agora, eu vejo que tem muito brasileiro hoje, quando você tem problema na sua vida que não é orgânico, que é no orgânico do homem interior, você procura psicólogo. Porque você pensa que ele deve ser uma pessoa mais sábia, ele tem estudado justamente um ser humano. Agora, eu concordo que ele tem estudado, mas ele tem estudado o ser humano da perspectiva do homem, sobre o seu problema, sobre a solução para a sua vida. Agora, quando eu falo sobre psicologia, eu quero deixar claro para vocês, houve um dia que eu achava que psicologia e teologia ajudaria a pessoa. Mas quando eu fiz meu mestrado em psicologia, eu percebi 80% daquilo que estava sendo ensinado na sala de aula contradiz a Bíblia. Então aquilo me deixou triste. Mas sendo que eu coloquei a mão na massa, eu terminei meu curso de psicologia. Mas eu digo para vocês, eu tenho um diploma na parede, mas não tem valor nenhum. Porque eu não uso o ensinamento que eu recebi do lado de psicologia. Eu uso somente teologia. Por que teologia? Porque Deus criou o homem à sua imagem. Veja comigo o seguinte, verso-chave aqui. Quando eu digo verso-chave, sabe por que eu chamo esse verso de chave? Lá no hotel onde estou hospedado, eu tenho chave. Essa chave tem muito valor para mim. Sabe por quê? Porque quando eu entro no elevador, sem essa chave eu não posso subir. Porque você tem que passar o cartão no elevador para você subir para o seu andar. Uma vez que você chega no seu andar, você não pode entrar no seu apartamento sem essa chave. Mesmo que lá embaixo eles me falaram que tudo que eu necessito está lá no apartamento. Mas sem essa chave não funciona. Agora, um dia, essa semana, entrei no elevador, não funcionava. Eu tinha que passar novamente pela recepção para eles passarem a chave novamente numa máquina lá para que eu pudesse entrar no elevador para subir e para depois entrar no meu apartamento. Então hoje eu tomei banho, é bom, né? Tomar banho. E escovei os dentes, dormi bem essa noite. Então, devido ao fato que eu tenho chave. Sem essa chave, eu não teria tido uma boa noite de descanso. Agora, você talvez esteja dizendo, mas por que você está falando sobre chave do hotel? Porque esse verso aqui, uma das chaves. Agora, veja bem, eu estou abordando o que? Aconselhamento bíblico. Agora, a maioria dos crentes não tem noção nenhuma sobre esse assunto. Então, eu vou abordar. Veja a parte bíblica. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando se pensa na imagem de Deus, você deve pensar no seguinte: Deus é moral.
Deus tem a parte intelectual. Deus tem a parte emocional. Deus tem a sua própria vontade. Ele tem seus desejos. Ele tem as suas escolhas. Agora, você foi criado à mesma imagem de Deus. Não está falando sobre uma imagem física, está falando sobre a imagem do homem interior. Esse homem interior se chama coração, chama mente. Quando fala mente do homem, está falando sobre o coração do homem. Quando fala do coração do homem, está falando sobre a mente do homem. Porque o cérebro é orgânico. A mente não é orgânico, é não orgânico. Então, quando Deus trata a mente, Ele está tratando a parte que não é orgânica. Quando se fala de coração na Bíblia, Ele não está falando sobre a bomba aqui. Ele está falando sobre o homem interior. E mais para frente, o Paulo, por sua vez, 2 vezes em 2 cartas, ele explica que o coração do homem é o homem interior. Então, quando ele tratava o coração do homem, ele falava o homem interior e também a mente do homem e também o coração do homem. Agora, eu fui criado à imagem de Deus. Eu tenho vida moral. Eu tenho intelecto. Eu tenho a parte emocional. Eu tenho vontade. Eu tenho desejos. Eu tenho escolhas. Então, seu pastor, por exemplo, ontem ele me convidou para estar aqui. Eu fiz uma escolha. Estou aqui. Eu também tinha um desejo ontem de estar com vocês hoje. Quando nós terminamos hoje, claro que o pastor, ele vai falar para mim, onde você quer almoçar hoje? Então, eu vou colocar meu desejo para ele e nós vamos escolher um lugar para almoçar. Agora, na minha casa, eu tenho uma gata. Agora, a minha esposa, ela gosta da gata. Mas eu digo para você que a gata não tem parte moral. A gata não tem parte intelectual. A gata não tem emocional, não tem a parte emocional. A gata não tem vontade nenhuma. Ela nem tem desejos, ela não tem escolhas. Sabe por quê? Porque ela não foi criada à imagem de Deus. Mas ela tem a parte que nós chamamos instinto. Então, ela nem tem que pensar. Às vezes, ela fica no colo da minha esposa enquanto nós estamos assistindo um filme na televisão. Quando a gata precisa utilizar a caixa, ela não fala para minha esposa: não, dá licença, eu vou fazer xixi, depois eu volto. Mas ela não faz isso, olha, ela vai com instinto. Então, por isso é importante que você entenda que o homem é a única criatura, estão me ouvindo bem? Única criatura que foi criado à imagem de Deus, ou seja, moral, intelectual, emocional, vontade, desejos e escolhas. Então, isso se fala a imagem de Deus. Quando se fala imagem de Deus, você está falando dessa parte do homem. Agora, voltando, a Bíblia é nosso manual. Agora, quando se fala nosso manual, eu digo para você, a Bíblia, ela tem todas as respostas. Todas as respostas. Agora, a minha pergunta para você hoje, você crê nisso? Agora, a maioria dos crentes na igreja sentados dizem, sim, eu creio. Mas quando você está enfrentando o problema, a pergunta é, você crê mesmo que a Bíblia tem todas as respostas? Eu digo para você hoje, ela tem todas as respostas para a sua vida. Qualquer parte do homem interior, ela tem resposta. Agora, por outro lado, se você precisa de canal, eu não vou conversar com o seu pastor. Eu vou para a dentista, porque é a parte orgânica. Mas se eu tenho problema de ira, raiva, falta de paciência, deprimido, ansioso, eu vou conversar com uma pessoa que sabe manejar bem a palavra de Deus, que orienta a minha pessoa como eu devo lidar biblicamente com ira, com falta de paciência, com depressão, com ansiedade, porque a Bíblia, ela fornece toda resposta para o homem. Agora, por que aconselhar?
fazendo uso das Escrituras. Então, por que eu sou conselheiro bíblico? Porque eu vejo que as Escrituras têm resposta. Então, eu faço uso das Escrituras diariamente na minha vida, concernente à parte interior, o homem interior. E também eu sou conselheiro bíblico lá na minha igreja. Então, pessoas me procuram com problemas no interior. Então, eu faço uso da palavra de Deus, das Escrituras, para ensinar, para repreender, para corrigir e para treinar, para que a pessoa chegue até maturidade, lidando biblicamente com seus problemas na sua própria vida. Agora, o que é o discipulado? Quando se fala aconselhamento bíblico, nós estamos falando sobre discipulado. Agora, tem diversas maneiras de fazer uso da palavra de Deus para discipular. Quando estou me referindo a aconselhamento bíblico, a primeira coisa que eu vou fazer chama-se discipulado preparatório. Porque eu nem sei se realmente a pessoa é convertida. Muitas vezes ela me fala que ela é convertida, mas logo eu percebo que ela não é convertida. Não que eu julgue o coração dela, mas que eu faço avaliação daquilo que ela fala, como ela se comporta. Então, eu quero verificar se realmente ela é convertida. Por isso, eu chamo de discipulado preparatório, ou seja, intensivo, onde eu estou focalizado no problema na vida dela, que ela precisa conhecer Jesus. Se ela não conhece Jesus, o primeiro passo é para eu chegar a apresentar Jesus para ela. Não dizendo que ela é perdida, porque isso pode até ofender a pessoa que pensa que é convertida. Mas o fato que eu tenho uma dúvida, eu começo o discipulado intensivo, onde eu forneço para ela justamente algumas tarefas que devem ser feitas em casa, para que ela possa descobrir se ela é ou não é uma pessoa convertida. E também nós chamamos de discipulado corretivo, onde você está corrigindo uma pessoa. Lembra que eu falei que a Bíblia é útil para ensino, para repreensão, para correção. Então, isso se chama discipulado corretivo. E também pode ser chamado de discipulado concentrado num problema na vida da pessoa que ela precisa vencer. Agora, de onde vem tudo isso aí? Jesus deixou aqui na terra uma tarefa para cada crente. Está me ouvindo bem? Digam sim. Sim. Só 3 pessoas? Está me ouvindo bem ou não? Sim. Muito bem. Agora presta atenção no que Jesus falou. Não aquilo que eu falo, mas aquilo que ele fala. Veja bem. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O discipulado é aconselhamento bíblico. Lembra que eu já coloquei para vocês diversas áreas de discipulado? Tudo aquilo faz com que você entenda aconselhamento bíblico, como se fosse uma guarda-chuva que representa aconselhamento bíblico. Embaixo, então, nós temos discipulado intensivo, corretivo, concentrado, discipulado de evangelismo preparatório. Agora, notem comigo o seguinte: quando se fala discipulado, nós estamos dizendo justamente o seguinte: aconselhamento bíblico. Cada vez que você está ouvindo a palavra discipulado, é aconselhamento bíblico. Lembra que nós começamos com Lloyd e Eunice, e Timóteo foi aconselhado pela sua mãe e sua avó. Foi ensinado, discipulado. Houve momentos que ele foi também repreendido. Houve momentos que ele foi corrigido porque ele foi repreendido.
Depois ele foi treinado, educado para que ele pudesse um dia chegar à maturidade, habilitado para toda boa obra. No caso dele, nós entendemos que Deus usou a vida dele grandemente devido à fundação de igrejas. Agora, voltando para aquele trecho bíblico, Mateus 28, 19 e 20. Agora, você está entendendo algo de bom professor? O bom professor repete. Por que estou repetindo? Porque eu sei que crente tem cuca dura. É difícil abraçar a primeira vez. Às vezes, a primeira vez, você é ouvinte passivo. Mas agora eu estou repetindo, você precisa ser ouvinte ativo. Então, em vez de somente ouvir a palavra, você precisa escutar a palavra. A minha pergunta hoje, você escuta ou ouve? Quando passa o carro ali fora, eu ouço, mas não estou escutando o carro. Mas quando você fala, eu escuto. Agora, quando tem 3, 4 pessoas falando ao mesmo tempo, eu estou ouvindo que tem gente falando. Mas se alguém está falando comigo, eu escuto, apesar de ouvir o que está sendo falado lá, mas não estou prestando atenção lá. Então, o bom professor repete, porque nem todo crente escuta. A maioria só ouve. Então, eu espero que você esteja sendo uma pessoa que escuta o que eu estou falando hoje. Veja, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Agora o seguinte, talvez eu não fale igual você a língua portuguesa, mas eu entendo uma parte gramática. Fazer é imperativo. Imperativo significa que você não tem escolha. Por exemplo, se eu falar para o pastor, aumente o ar-condicionado para eu sentir melhor, ele não tem escolha, porque eu falei, aumente. Foi uma ordem, não foi? Foi imperativo. Não é para ele avaliar se ele vai ou não vai. Agora, se eu falar para ele, Pastor Douglas, você poderia, por gentileza, abaixar a temperatura aqui dentro? Agora ele tem a escolha. Ele pode não fazer ou ele pode fazer. Mas se eu falo para ele, pastor, aumente o ar aqui para ficar mais baixo. Ele não tem escolha. Agora, se ele não fizer, ele é desobediente. Agora, a pergunta para você hoje. Agora, preste atenção nessa pergunta, porque se não prestar atenção, eu vou chegar onde você está para falar com você. Deu para entender? Não quero deixar ninguém com vergonha. O pastor já sabe que às vezes eu saio do meu lugar e eu chego onde você está. Por quê? Porque eu quero que você esteja prestando atenção. A pergunta para você hoje, você é discípulo? Não me responde. Deus que sabe. Ele já sabe a resposta. Ele deseja que você saiba. Se você não é discípulo hoje, uma palavra só, vergonha. Porque ele não deu a escolha. Ele fala, fazer discípulos. Não é uma opção. Tiago 4,19 fala claramente, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Se você não é discípulo, você está em pecado, tem barreira entre você e Deus. Possivelmente você fala, mas Deus não tem respondido às minhas orações. Possivelmente é devido ao fato que você colocou uma barreira. Porque você não está fazendo discípulos. Porque você não é discípulo. Agora, eu faço a segunda pergunta. Se você é discípulo, você é discipulador. Então você percebe que eu estou colocando diante de você uma autoconfrontação bíblica para você julgar a sua vida. Não julgo a sua vida. Eu estou colocando diante de você julgar a sua vida. Dá para compreender? Agora veja, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Enquanto está indo, faça discípulos. Agora eu vou falar para vocês sobre a minha viagem para cá. Eu tenho todo tipo de boné. E cada boné que eu tenho tem uma mensagem salvadora no boné. Quando estou no aeroporto, normalmente uma pessoa vai me perguntar sobre o boné.
4 vezes na minha viagem dos Estados Unidos até São Paulo, alguém me parou dizendo, eu gostei do seu boné. Aí eu perguntei, então, você gostou? O que você gosta sobre o meu boné? E a pessoa fala. Daí eu falo para a pessoa algo da palavra de Deus. Logo mais abre o quê? O assunto. Então, 4 pessoas foram evangelizadas na minha viagem dos Estados Unidos para cá. Porque para mim o campo missionário não é somente o Brasil. O campo missionário onde eu estiver. No avião, no aeroporto, na igreja, fora da igreja, no carro, fora do carro, no restaurante, fora do restaurante. Onde eu estiver, eu sou missionário. E você também. Agora, minha pergunta, você é um missionário que obedece à palavra? Ou você pensa somente, eu devo evangelizar? Irmãos, eu digo para você, todos aqui devem evangelizar, não tem escape. Fazei discípulos de todas as nações, a palavra ide, na verdade, na língua original, não é imperativo. Imperativo é fazer. A palavra ide significa, enquanto está indo, fazer discípulos de todas as nações. Batizando-os, isso já implica evangelismo. Então, eu preciso evangelizar. Agora, ainda fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nós estamos falando sobre o quê? Ensinando. Agora, veja, em outras palavras, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ou seja, você precisa prestar contas. Agora, quem que faz discipulado comigo, precisa prestar contas comigo sobre a vida, porque eu estou ensinando. E quando a pessoa não está andando de acordo com o ensinamento, uma repreensão. E depois da repreensão, uma correção. Depois da correção, educação, treinamento, para que a pessoa que eu estou discipulando se torne o quê? Maduro, com maturidade. Agora, para fazer mais simples para você, eu coloquei um rio aqui, esse rio se chama o rio do discipulado. Agora, o que isso representa para nós? Isso representa o discipulado normal. Então, você está vendo as canoas, são 3. Está no meio da corrente do rio, andando, está sem problema. Mas nem todo mundo está lá no rio ainda com sua canoa. Então, o que acontece? Nós estamos chamando isso aí de discipulado em profundidade, que é um discipulado normal. Agora, nós temos pessoas não convertidas ainda. Então, essa canoa que fica lá em cima, eu preciso trazer essa canoa dentro do rio, para que essa canoa participe no discipulado normal, no discipulado em profundidade. Está comigo? Agora veja o que acontece, logo mais nós chamamos isso aí discipulado preparatório. Porque a pessoa não foi convertida ainda, mas uma vez que ela é convertida, ela entra no rio do discipulado. Então, ela entra agora, ela está no rio de discipulado e discipulado normal, discipulado em profundidade. Agora, isso se chama evangelismo. Agora, uma vez que a pessoa é evangelizada, vocês sabem, quando a pessoa está no discipulado normal, há momentos que ela fica num poço de água. Ela não está mais no meio do rio. Ela fica parada. Ela não está fazendo nada, ela está parada, porque não está avançando. Então, nós chamamos isso aí de discipulado corretivo. Ela precisa voltar para a corrente do rio. Para isso acontecer, ela precisa ser o quê? Corrigida. Isso também se chama discipulado concentrado no problema daquela pessoa. E também pode chamar discipulado intensivo. Agora, voltando para verso-chave, que é, então, desse Deus façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança moral, intelectual e emocional, vontade, desejos e escolhas. Então, isso fala o que? A imagem de Deus. O bom professor repete. Então, você percebe que 2 vezes eu passei esse ensinamento para você concernente a esse trecho bíblico. Agora, veja, só para ampliar, tem outro verso-chave. Romanos 8, 29. Veja o que fala. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Agora, qual é o objetivo de predestinação? Então, vamos ver aqui. Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus Cristo aqui na terra, ele tinha justamente um corpo. Mas a imagem de Deus na pessoa de Cristo não foi o corpo dele, foi aquilo que estava dentro dele. Ele tinha vida moral, ele tinha a parte intelectual, ele tinha a parte emocional, ele tinha a vontade, ele tinha desejos, ele tinha escolhas. Só no caso dele, ele foi totalmente submisso ao seu Pai. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Não meus desejos, teus desejos. Não as minhas escolhas, tuas escolhas. Não meu ensinamento, teu ensinamento. Não a minha vida moral, a vida moral de Deus na minha vida, porque eu sou filho de Deus. Agora, veja que nós temos a imagem de Jesus. Agora, a minha pergunta para você hoje: onde você estiver, você reflete essa imagem de Deus? Você reflete que você é uma pessoa convertida? Uma pessoa que tem vida moral, que bate com Deus? A sua vida demonstra que você faz as escolhas corretas? A sua vida mostra que seu intelecto expressa o caminho de Deus para as pessoas? As suas escolhas durante essa semana foram as suas ou a escolha dele? Então, isto é a imagem de Deus nesse trecho bíblico. Agora, tem outro trecho que facilita compreender melhor ainda. Paulo aborda novamente dizendo: revestido do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Então, novamente, moral, intelectual, emocional, vontade, desejos e escolhas. Isto é a imagem de Deus. Então, hoje, se você não abraçou mais nada hoje, você percebe o objetivo de Deus no aconselhamento bíblico, que é um discipulado intensivo, um discipulado corretivo, um discipulado concentrado, um discipulado preparatório, um discipulado de evangelismo, um discipulado em profundidade, um discipulado normal. Nós estamos com o propósito de ser o quê? Conforme a imagem de Cristo. Agora, no meu hotel, eu tenho 2 espelhos. Agora, antes de chegar aqui hoje, eu diria para você que eu olhei no espelho pelo menos 6 vezes. Sou eu que fiz isso aí. Mas alguém olhou no espelho hoje? Eu estou vendo pelo seu cabelo que você havia olhado no espelho diversas vezes. Possivelmente você ficou assim. Não é isso mesmo? Agora, eu fiquei diante do espelho 6 vezes hoje, de propósito. Não para arrumar o cabelo, mas para arrumar a barba. Agora, logo eu virei assim, tinha outro espelho de corpo. Então, quando eu cheguei diante do espelho de corpo, eu fiz assim. Tudo certo, agora posso sair. Agora, a minha pergunta: você tem feito isso diante da palavra de Deus? Você se arrumou bem diante da palavra? Você reflete a sua imagem ou você reflete a imagem de Deus? Que seria a sua resposta sobre esse assunto? Então, vamos andar um pouco mais aqui. Vamos pensar desse jeito. Por que seres humanos sempre tiveram necessidade de cumprir seu propósito? Sendo crente ou descrente, todo homem tem propósito.
Quando me deitei ontem à noite, eu peguei o meu celular, eu coloquei 6:30 para acordar. Mas por que será? Propósito. Porque ele me falou que ele me apanhar hoje às 8 horas. Então eu pensei, eu tenho que me arrumar, tenho que olhar novamente no estudo, preciso tomar café, então 1h30. Propósito. Para eu estar aqui diante de vocês hoje preparado, porque eu sou o que? Bom mordomo do meu tempo e do meu talento. Mas ao mesmo tempo eu sou bom mordomo do seu tempo. Eu não quero abusar do seu tempo. E se eu estou fazendo uso do seu tempo, eu quero que o tempo seja bem aproveitado. E para ser bem aproveitado, eu preciso de propósito. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fiz propósito no ano passado para estar aqui em Goiânia, justamente em maio. Agora eu tenho plano. Amanhã, se Deus permitir, eu estarei voltando para os Estados Unidos para encontrar novamente com a minha esposa. No dia seguinte, eu vou estar novamente na minha igreja, fazendo o que eu estou fazendo com vocês hoje. Então você percebe que o homem tem propósito. Então eu tenho um credo, ele tem propósito. Só que o propósito dele está voltado para ele e não voltado para Deus. Dá para compreender por que seres humanos sempre tiveram necessidade de cumprir seu propósito. Primeiramente, que a origem do homem. Sendo que Deus tem vida moral, o homem tem vida moral. Agora, a vida moral do homem não bate com a vida moral de Deus. Por esse motivo, precisa uma transformação na vida dele, para que ele tenha justamente as possibilidades de ter a mesma vida moral que Deus tem. Então, a origem do homem é o seguinte: criado à imagem de Deus. Mas a maioria de vocês se preocupa mais com a sua imagem. Enquanto nós fomos criados à imagem de Deus, não é para refletir sua imagem, é para refletir a imagem de Deus. O que é a imagem de Deus? Amor, alegria, paciência, não é? Paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pergunto para você hoje: durante essa semana você manifestou a alegria do Senhor? Você manifestou o amor de Deus? Você manifestou a benignidade de Deus, a bondade dele? Você manifestou a fidelidade de Deus? Você manifestou a mansidão de Deus na sua vida? Você manifestou domínio próprio? Se você falar não, uma vergonha. Você precisa ser repreendido e corrigido e treinado para que você seja uma pessoa constante com Deus. Não sai daqui dizendo que eu falei que você deve ser uma pessoa perfeita. Eu digo, você deve ser uma pessoa constante com Deus. Se você não é constante com Deus, você tem problema. Problema sério. Barreira entre você e Deus. Você ofende Ele. Eu não quero ofender meu Deus. E você quer? Claro que não. Mas para você não ofender a Deus, você precisa ser uma pessoa constante, manifestando a imagem de Deus, porque você foi criado à imagem de Deus. Opa, bom professor, né? Mais uma vez. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança moral, intelectual, emocional, vontade, desejos, escolhas. Isto é a imagem de Deus. Agora, você percebe hoje, eu não estou falando das minhas ideias. Eu coloquei para você não sei quantas vezes trechos bíblicos aqui. Esses trechos bíblicos é para você e para mim. Agora, novamente, esse trecho bíblico para poder entender melhor. Revestiram de novo o homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Novamente, moral, intelectual, emocional, vontade, desejos, escolhas, que isto é justamente a imagem de Deus. Pergunto para você hoje: como é sua imagem hoje? Você reflete a sua imagem ou você reflete a imagem de Deus? Agora, notem comigo o seguinte:
quando se trata desse assunto, criados para serem dependentes de Deus em sua palavra e sua palavra. Você não foi criado para ser independente. Você foi criado para ser dependente. Certa vez uma pessoa queria saber que tipo de pessoa eu sou. Eu falei, eu sou uma pessoa dependente. Mas como dependente? Você não é independente? Não, eu sou dependente na orientação de Deus diariamente na minha vida. Irmãos, você pode utilizar qualquer conversa para colocar o pensamento de Deus para alguém, porque esse é alguém. Mas que tipo você é? Você é independente? Não, eu sou dependente. A sua idade, você ainda é dependente? Sim, em Deus. Não existe pessoa crente que não deve ser dependendo da pessoa de Deus quanto à sua vida. Agora, Gênesis 2, 16 a 17. O Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. A minha pergunta para você hoje, é claro ou não é claro? Eu preciso explicar por meia hora sobre esse assunto? Não, porque foi claro a ordem. Agora veja, toda árvore do jardim comerás livremente. De toda árvore. Agora, ele fala, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora pergunto para mim, você está vendo a consequência aqui? Ao mesmo tempo você está vendo justamente a bênção. A bênção é que o casal podia participar em todas as árvores. Mas o fato que o casal se tornou egoísta, porque o casal queria ser igual a Deus. Ou seja, no dia que dela comeres, certamente morrerás. Agora, notem comigo o seguinte, a queda do homem. A queda do homem, ou seja, o conselho de Satanás. A minha pergunta para nós hoje, você percebeu que eu estou cheio de perguntas, né? Porque a nossa pergunta hoje, quem dá conselho para você? Deus ou Satanás? Quando você está fazendo do seu jeito, você está fazendo justamente com o conselho de Satanás. Como foi esse casal? Veja o que aconteceu. Satanás, distorção da palavra de Deus. Até Satanás citou algo da palavra de Deus, só para fazer confusão. Para entender bem, veja o seguinte. Mas a serpente, mais sagaz em todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é sim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele não falou isso. Mas sabendo como ele estava torcendo a palavra, agora o casal deu ouvido, veja bem, toda árvore do jardim. Notem então o que aconteceu. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Então ela queria corrigir. Mas veja o que aconteceu. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Agora, está vendo a árvore aí? Não há árvores, árvore. Agora veja, dele não comereis. Agora, veja, e nem tocareis. Deus falou isso aí? Não falou. Então, o que eu estou colocando para você hoje, que muitas vezes você escuta o conselho, ou seja, aconselhamento, que não vem da palavra. Agora, você lembra que eu comecei com o que hoje? Eu comecei justamente com o que? A palavra. E eu comecei com a palavra hoje, colocando para você como você deve se comportar biblicamente. Então, hoje, eu tenho toda certeza de Deus que eu tenho dado ensinamento hoje. Possivelmente, alguns de vocês foram repreendidos hoje. Deus, eu fui fiel em repreender alguém que não está seguindo o ensinamento. Deus, eu tenho toda certeza hoje que houve correção com alguém aqui hoje. Foi ensinado, repreendido e corrigido. Deus, eu tenho toda certeza que aqui hoje alguém foi treinado. Alguém foi educado
pela palavra de Deus. Deus, eu tenho toda certeza, aquele que foi ensinado, arrependido, corrigido, treinado, hoje tem maturidade porque está ouvindo a palavra de Deus. Agora, a prova de você ouvir a palavra de Deus, sabe o que é? Praticar ela. Agora, eu vou terminar aqui. Você falou que eu devo terminar? Já deveria ter terminado, né? Mas você falou que você é culpado, porque você falou que eu podia ficar à vontade, né? Então, nós vamos terminar dentro de 10 minutos, porque eu quero colocar para você algo para fechar aqui. Agora, para fechar, veja bem o que eu quero colocar para você. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Agora, veja, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos, ou seja, vós abrirão o quê? Vos abrirão os olhos. E, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o casal queria ser igual a Deus. Agora, o que eu quero deixar para você hoje? Muitas pessoas têm os ídolos na sua vida, mas o ídolo maior de você não é aquilo que você está possuindo. O ídolo maior de nós, sabe o que é? E nós sou eu. Eu desejo, eu escolho, eu quero. Agora não sai daqui dizendo que eu falei que você não pode escolher, mas você deve escolher de acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes você se torna seu próprio Deus. Agora talvez você não fale que você quer ser igual a Deus, mas pelas suas escolhas eu percebo que não é Deus que orienta você, é você que orienta a você mesmo, de acordo com o conselho que vem do maligno. Muito bem, então hoje nós havíamos abordado 55 slides. Então você pode até notar, 55. E também você pode colocar que o pastor Bill, ele repete. Parabéns para o Bill, né? Porque o bom professor repete. Quando eu dou aula para pastores futuros, eu falo para eles, precisa repetir. Porque se não repete, a pessoa não abraça. Eu não sei quantas vezes que isso foi falado para mim, até um dia eu acordei. É para mim mesmo, né? Muito bem, vamos orar. Pai Celeste, eu quero agradecer-te, ó Deus, pelo dia de hoje, pelo teu amor para conosco, por tudo que tem sido falado hoje, de acordo com a tua boa, agradável e perfeita vontade. Pedimos, ó Deus, que tu estejas realmente facilitando o nosso conhecimento da tua própria palavra, para que nós possamos realmente, ó Deus, hoje manifestar a sua imagem. Agora hoje, Deus, hoje o dia é bem especial para as mães. Mas ao mesmo tempo que é bem especial para as mães, elas também precisam fazer uma autoconfrontação. Será eu, como mãe, está manifestando a imagem de Deus para meus filhos? Será que a minha vida reflete a imagem de Deus para meu marido? Será que a minha vida reflete a imagem de Deus para meus vizinhos, para as pessoas com quem eu trabalho, com meus colegas? E ao mesmo tempo, ó Deus, nós que somos homens e filhos, mesmo que nós estamos dando justamente parabéns para as mães hoje, a pergunta para os homens, a pergunta para os filhos: será que nós estamos manifestando a imagem de Deus para com nossa mãe hoje? Será que ela percebe que ela é especial devido ao fato que a Bíblia fala que é para amar os outros e não a nós mesmos? E nós entendemos, ó Deus, claramente há dois grandes mandamentos: amará teu Deus, amará teu próximo. Nesse dia, ó Deus, como filhos e pais, ou seja, pai, nós queremos manifestar nosso amor para com nosso Deus, amando nossos esposos, nossas mães, de uma forma tal que ela perceba que nós estamos realmente manifestando o amor de Deus para com ela. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre essa igreja. Ela está sendo realmente
fundado a Deus aqui nesse bairro. Eu fico grato a Ti, ó Deus, que tem um bom grupo aqui hoje de manhã. E Deus, nossa oração, não que nós colocamos tanto valor em número, mas nós colocamos muito valor em pessoas convertendo. Então, Pai, nós pedimos que essa igreja possa realmente invadir nesse bairro, refletindo não somente pela boca, mas pela vida, a imagem de Deus para aqueles que estão ao nosso redor. Pedimos tudo isso no nome precioso de Jesus. Amém, aleluia, amém. Um bom dia para os mães, os homens e filhos hoje, por favor, cuide bem da sua mãe hoje. Amém, aleluia, amém.